Bom dia, professores de arte. Estamos novamente aqui em nosso 13º TPC na linguagem do teatro. Vamos falar especificamente dessa linguagem nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Então, hoje é dia 1º de setembro de 2021. Eu coloquei essa frase também em uma TPC que nós fizemos em 2020, da Fernanda Montenegro. Eu repito ela hoje porque ela é muito real, onde ela coloca que o teatro e a educação devem caminhar juntos. Educar não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar e sentir o mundo de outras formas. Os objetivos desta ATPC é subsidiar os professores de arte na linguagem do teatro, proposta para o 3º bimestre, e perceber a importância da linguagem do teatro no ambiente escolar. Essa dúvida foi colocada no formulário por alguns professores e eu trouxe essa resposta de que as habilidades que não estão na tabela enviada pela SEDUC somente serão realizadas se os estudantes conseguirem ter a aprendizagem total dos conteúdos das habilidades essenciais. Tá? Então, lá no material, no caderno do professor, tem outras habilidades. Isso já foi colocado também na ATPC anterior, né? Só que é para priorizar as habilidades essenciais e as retomadas apontadas no quadro de habilidades. Pois se conseguirem realizar todas as habilidades essenciais, então poderá ser realizada outras retomadas de anos séries anteriores, onde o professor perceba a necessidade disso, né? E também as habilidades que não estão entre as essenciais. Tá? Então, se houver tempo para isso, se a aprendizagem tiver acontecido de todo aquele conteúdo que abarca as habilidades essenciais, aí sim pode retomar e retornar com as habilidades que estão propostas no caderno do professor. Sempre lembrando na arte de trabalhar com o tripé de fluir, contextualizar e fazer arte. Então, fluir é ver a arte. Contextualizar é o professor falar sobre o tema, ter o contexto do que está sendo colocado, estudado. E fazer essa arte é o estudante que vai experienciar, experimentar, fazer essa arte acontecer. Não se pode jogar o tema simplesmente e dar atividade para o estudante fazer. Então é preciso planejar a sequência didática, explicar, contextualizar e não simplesmente solicitar ao estudante fazer aquela atividade. E no currículo paulista isso tudo já está pronto. Então o professor às vezes necessita trocar um tema, um assunto, por causa das peculiaridades da onde a escola está situada, dos seus estudantes naquele local, deles não entenderem alguma coisa, mas fora isso, precisa criar mais nada diferente. Tudo está já colocado no currículo paulista. Sempre ao iniciar uma nova linguagem, é preciso fazer o diagnóstico. Essa avaliação diagnóstica não precisa ser uma avaliação escrita num papel, pode ser uma conversa, né? Então, qual etapa do processo de construção do conhecimento estão os estudantes nesta linguagem artística? No próprio caderno do professor já traz algumas indicações de perguntas norteadoras que podem ser feitas para realizar esse diagnóstico. Então é preciso identificar o que esses estudantes sabem para poder realizar a intervenção pedagógica certa
né, para que essa aprendizagem dessas habilidades essenciais ocorra. Então, é bastante importante esse diagnóstico inicial, essa conversa sobre o que eles sabem. Não são simplesmente respostas a algumas perguntas, é uma conversa, né, a respeito do tema. Sempre primeiros e segundos aninhos dos anos iniciais, a arte é lúdica. Então, a linguagem é trabalhada de maneira que, brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e aprimora habilidades, sem necessidade de cópias no caderno. Nos próximos anos, gradualmente, será acrescentadas teorias necessárias. Lá no terceiro ano aparece pantomima, então é uma palavra difícil para o estudante entender. Então, mais fácil do que simplesmente passar o significado para uma cópia é mostrar imagens de expressões faciais, gestuais. Então, aqui tem até o exemplo do Marcel Marceau, né, que é um ator teatral tão conhecido no mundo inteiro. Então, é bastante interessante trazer para o estudante o significado dessa palavra pantomima, né, do que simplesmente passar um textinho para ele decorar. Lá no quarto ano, vai vir elementos da linguagem da vida cotidiana, com características vocais de fluência, entonação, timbre. Então, também tem algumas perguntas norteadoras para serem colocadas para esses estudantes, onde vocês vão verificar o que eles já sabem, o que pode ser colocado a mais, o que pode ser enfatizado. E no quinto ano, aqui eu coloquei a divisão inteira no caderno do professor. Isto está em todos os anos, com a sondagem inicial, depois a apreciação e as ações expressivas, e depois das ações expressivas, a avaliação. Então, tudo isso está muito bem descrito no caderno do professor, né? Então, aqui na sondagem, ó, uma roda de conversa, inserindo as perguntas de forma simples, permitindo que todos que quiserem possam apresentar suas ideias. O professor pode anotar essas palavras-chave na lousa, pontuar cada conceito, né, sem fazer com que o estudante só escreva. Depois ele vai realizar um fechamento disso tudo, onde o próprio estudante vai escrever aquilo que ele entendeu, lembrando que já é um quinto ano. Então também tem algumas perguntas norteadoras no material para isso, para esse diagnóstico. Depois a apreciação, onde o professor vai analisar imagens, antes de apresentá-las aos estudantes, né, é preciso o professor verificar se essas imagens são condizentes com o que os estudantes trazem ali na bagagem, ou se precisa acrescentar outras. E depois as ações expressivas com as atividades, né, que vêm bem específicas, bem descritas lá no material. E aqui uma observação: é possível trabalhar o tema pandemia, né, na escola, na linguagem teatral? Então, lembrando que você faz o diagnóstico, né, sobre o conhecimento dessa linguagem teatral para os estudantes do fundamental, do médio, EJA, CEJA, ET, PEI, prisional. E depois de todas essas perguntas norteadoras, que também estão no material, ou que você pode criar, algumas diferentes, aí você vai verificar a possibilidade do trabalho dessa pandemia, né? Porque algumas atividades propostas no currículo dá para adicionar esse tema, dá para transformar nesse tema. Então, todos nós estamos passando por esse processo de quarentena, por essa pandemia. Então, também é interessante porque automaticamente alguma habilidade socioemocional você já vai estar colocando aí também.
mas sempre fazer um estudo, preparar essa aula com bastante cuidado, carinho, porque é um tema bastante delicado atualmente. Então, como ele vai ser abordado, como ele vai ser colocado, através de qual atividade, isso é possível sim, tanto de forma remota quanto de forma presencial, para os alunos que estão indo no presencial e para aqueles que ainda estão na forma remota. Especificar qual o trabalho do ator na linguagem do teatro, né? Então, as emoções, os impulsos, vontades que vão fazer parte da vida do ator em cena, né? Através da sua manifestação física corporal, o texto que ele vai falar ou simplesmente a mímica que ele vai mostrar através dos gestos. Então, é mais um elemento que o ator deverá se relacionar, não mais exclusivamente a partir de uma análise racional, mas a partir de uma exploração sonora, possibilidades vocais associadas, né? Então, trabalha-se bastante lá nas habilidades de alguns anos e séries, a entonação gestual, figurino, cenário, a iluminação. Então, tudo isso está colocado lá. Através do ator, isso será mostrado. Então, pensar e estudar a respeito da relação corpo e palavra, corpo e fala, assim como experimentar na prática um aprofundamento dessa relação. Então, isso é essencial para o trabalho do ator e isso precisa ser colocado para o estudante. Que ser um ator, como é ser um ator? Trabalhar com os espaços cênicos, né? Em diversos, esses slides não estão numa sequência de primeiro à terceira série do médio, tá? Ele está num geral. Então, algumas colocações aqui fazem parte de alguns anos ou de algumas séries, não em todas, tá? Elas foram colocadas aqui para falar sobre a linguagem do teatro para vocês, professores, como que podem fazer. Então, trazer os espaços cênicos. Às vezes vale, o estudante ele não sabe o que, que significa essa palavra espaço e cênico, né? Então, vale também toda essa explicação antes de colocar simplesmente as palavras que são muitas vezes diferentes do vocabulário que eles utilizam. Né? O que, que é o palco italiano, o que, que é o palco de arena, o que, que é o palco elisabetano. Tem mais tipos de palco, né? Na sua cidade tem, falando de Lins, Promissão, Getulina, Pongaí, Uru, Guarantã, Guaimbê, espero não ter esquecido nenhuma cidade da nossa diretoria. O estudante sabe o que é cada um desses espaços cênicos, então precisa de exemplos, contextualizar, né? E quem sabe colocar até imagens de cada um deles, não só destes tradicionais, estes que a gente sempre vê, mas da própria cidade. E às vezes a fotografia por um celular, dá para se colocar essa imagem para o estudante ter, que na cidade dele também tem estes espaços cênicos. Como que é um palco onde fica a plateia, tem um coro, o que, que é o coro? Né? Tem músicos, né, que estão ali, uma orquestra ao vivo, esse palco tem uma cortina, esse palco traz cenários, então tudo isso precisa ser colocado, mostrado para o estudante. O que é um proscênio? Uma palavra difícil, uma palavra super diferente, né, que alguns podem nunca ter escutado. Então, em algum lugar desse material aí, de arte, desse currículo, vai aparecer essa palavra. Então, é necessário uma explicação. O que, que é um proscênio? Né?
aonde ele fica, mostrar isso numa imagem para o estudante entender. O que é o teatro elisabetano? Né? Que ele mostra uma grafia diferente daquela lá do slide anterior. Então, onde o público pode estar? Né? No teatro elisabetano, o público pode estar em 3 lados diferentes, na frente e nas laterais. É diferente dos outros tipos de palco, como o palco italiano, onde somente na frente está a plateia. Diferente também do teatro de arena, né, que está trazendo o teatro grego. Então, há toda uma estrutura nesse teatro de arena, nesse grego especificamente, que traz. Não existiam caixas de som, microfones, e aqui tinha uma acústica perfeita, onde qualquer pessoa, plateia sentada em qualquer destes locais conseguia ouvir o que estava sendo falado aqui neste palco, né, lá embaixo. E isso graças à propagação do som, que é outra coisa que também pode ser colocado para esse estudante aí, fazer uma parceria aí com outra disciplina, né, e para trazer uma explicação diferenciada. Olha que interessante quanta coisa surge aí, não só colocar o tipo do palco ou a imagem, mas explicar todo esse contexto desse antigo, como que isso foi construído. Era usado já um morro, né, uma parte de um morro para poder fazer todos esses degraus aqui, para dar essa acústica. Né? Formatos diferentes também de teatro chamados de arena, né? Não precisa ser só um palco redondo. Também tem o teatro de arena com palco quadrado. E qual é a característica da arena? Né? São o público, a plateia, totalmente em volta. Né? Então, isso é a característica da arena. Aqui também, diferente, né? Aparece o palco, tem um aparador, uma parede atrás. Então, não deixa de ser um palco de arena. O teatro romano, onde ele também é um palco de arena, mas ele traz mais elementos aqui, no caso dá para ver toda a estrutura de um cenário grandioso, né, com mais atores, né, em cena. Então, todos esses elementos diferentes, também num palco de arena. E tudo isso são considerados patrimônio cultural. Então, também lembrar para o estudante o significado de tombamento, patrimônio imaterial, né? Então, tem muita coisa para ser colocada. Às vezes, isso nem está especificado no material, no caderno do professor, mas é algo que o professor vai trazer para a sala de aula para poder contextualizar esse estudante desse significado todo. O que é IPAM, né, que é aqui no Brasil, o que é Unesco, o que é o CONDEPAT, o que são as secretarias de cultura que existem nos municípios. Será que no seu município existe? Será que ela é ativa? Então, tudo isso vale conversar, verificar. Se na cidade tem patrimônios tombados, por exemplo, Lins tem muitos patrimônios culturais, né? Então, vale também uma entrada aí nesse tema. Isso se tiver especificado no caderno, tá? Porque ele pode não estar no material do fundamental e ele aparece lá no ensino médio. No material do ensino fundamental, ele pode aparecer de uma forma mais simplificada e depois vai ter esse aprofundamento todo lá na frente no ensino médio. Por isso que também o professor precisa estudar tudo isso, porque às vezes ele só enxerta coisas que não são necessárias nesse momento. Então, às vezes,
ele não precisa se aprofundar nisso. Lembrando que todos estes slides, eles são num geral de tudo que tem sobre teatro do primeiro ano até a terceira série do médio. Nós também temos espaços de teatro chamados não convencionais, um deles o teatro de rua. Então aqui mostra, há de se colocar essa questão também para o estudante, se ele já conhece o que chama de não convencional, se ele já viu algo relacionado a teatro feito na rua ou numa praça ou em algum outro lugar aberto, né? Se na sua cidade tem. Aí vale também verificar se é um espetáculo teatral ou uma performance. Isso vai aparecer também em algum momento. Qual é a diferença de um espaço teatral, de um espetáculo teatral e de uma performance? Então, vale verificar o que é o teatro mambembe, né? Que são os artistas que possuem suas caravanas que vão de cidade em cidade fazendo suas apresentações. Antigamente isso era feito com carroças, trens, né? Então vale também o professor trazer toda essa contextualização. E o circo pode ser mambembe, e as empresas particulares que financiam tudo isso, porque há também de se ter esse lado financeiro. Então, da onde vem tudo isso? Por que que essas empresas realizam esses financiamentos todos aí? Então, também é algo para ser conversado, né? E as representações religiosas, elas também podem ser consideradas parte de teatro de rua quando ela é feita nesses espaços. Teatro de rua performance também é uma forma de representação, também é uma cultura popular. E qual é a diferença? Então, tem uma grande diferença entre teatro e performance. E um autor chamado Guilherme Gomes Pena, ele traz que a performance é mais atual, original, né? É algo que hoje ela tem mais apreciação, e o teatro ele tinha um treinamento, um virtuosismo, capacidades físicas que os atores precisavam mostrar ali, que eram mais valorizadas. Então é bastante interessante trazer essa diferenciação de performance e linguagem teatral. E não se pode confundir as duas coisas, né? Porque mesmo as formas mais experimentais e antinarrativas de teatro, que não dependem de texto, têm um começo, uma crise dramática ou várias crises, que é o meio, e um fim. Um evento performativo ou ação é apenas um segmento de um processo muito maior que não está totalmente disponível para o público. Então, nesse sentido, uma performance ela não tem começo nem fim. Então, ela é simplesmente escolhida uma parte desse processo que é apresentado, exposto ao público, né? Às vezes tem alguma razão social, política, ou simplesmente para trazer um encantamento, né, de um cenário, de um figurino diferenciado. Então, tudo isso precisa ser visto, verificado, colocado aí. Nós temos também teatros de boneco, formas animadas, teatro de sombras, né, os famosos mamulengos. Incentivar esse estudante, às vezes, a fazer essa criação, se o material assim o colocar, com o objeto de linguagem de processo de criação. Né? Tem muitos exemplos no material, né? Às vezes você precisa acessar com QR Code, ou às vezes acessar o site que está indicado lá, ou
o link que está colocado ali para que esse estudante construa, né, esse palco diferente com uma caixa, e ali ele vai utilizar mamulengos, fantoches, dedoches, né, objetos inanimados, teatro de sombra. Então tem diversas formas, diversas maneiras de se explorar o que se pede nas habilidades essenciais. Lembrando que não é simplesmente uma atividade do fazer pelo fazer, né? Sempre naquele tripé da arte, tá? E aqui o exemplo de uma performance, né? O que que ela é, qual é a diferença de uma performance para uma peça de teatro. A performance sempre tem uma intencionalidade, ela não é colocada ali não à toa, sempre tem um porquê, né? Então sempre é legal colocar essa explicação, mostrar exemplos e as razões da realização de algumas performances. Lógico que tudo dentro do entendimento e da idade desse estudante, né? Tem coisas que você, para um estudante de anos iniciais, ele não vai entender, não vai ser interessante. Então, sempre respeitando os conteúdos colocados nas atividades do caderno do professor. Falar sobre teatro é um momento para falar sobre os acontecimentos pelo mundo. É um registro através da arte, pois arte é uma linguagem em suas diversas possibilidades. A arte mostra os acontecimentos da humanidade. O artista se expressa através da arte. Onde não consegue se expressar só dialogando, ele utiliza a arte para isso. Então, com material simples, é possível, neste terceiro bimestre, falar sobre essa arte, sobre o teatro e levar esse teatro para a sala de aula. E uma também possibilidade interessante é trabalhar com monólogo, né? O que é um monólogo? Alguns autores trazem já os seus textos de monólogo, mas também é interessante que o aluno, né, mesmo de forma remota ou ele no presencial, ele pode trabalhar um monólogo. Então, essa linguagem do teatro, ela neste bimestre, ela também traz essa possibilidade do estudante escrever o seu monólogo com um tema colocado ali pelo professor e com o seu celular, olhando para a câmera, né, ele vai fazer o monólogo e depois ele pode compartilhar isso, seja num Padlet, né, para todas as turmas ou numa apresentação. É bastante interessante esse tipo de linguagem aí. Outra linguagem do teatro também é o circo, né, onde o palco é o picadeiro. Ela é diferente daqueles espaços de apresentações colocados anteriormente. Então é legal verificar se o estudante ele já entrou embaixo de uma lona de circo. Às vezes ele nunca foi, né? Então preciso explicar, conversar, mostrar imagens, vídeos. Então apresentações circenses embaixo de uma lona ou nas ruas, né? Nós temos apresentações circenses sofisticadas com utilização de softwares, sofisticação na iluminação, cenários, figurinos. Então, os estudantes também podem fazer apresentações imitando malabares, mágicos, apresentadores, né? Então, tratar a linguagem do circo dentro do teatro também é bem pertinente. E isso está em alguns anos do currículo paulista. Não são em todos, não é porque está aqui neste ATPC que você vai poder trabalhar em todos os anos e séries. Aqui neste ATPC eu coloquei todos os slides com todas as possibilidades de trabalho que aparece no material do currículo. Então, você precisa ler
o currículo, o material e ver aonde se encaixa essas dicas aqui, essas ideias que estão sendo colocadas, ok? E também isso pode ser feito tanto online quanto para quem está remoto ou para quem está de forma presencial. Um cuidado que se precisa ter com personagens circenses são os palhaços, né? Então, o palhaço utiliza maquiagem para esconder o seu rosto original, mas alguns filmes, né, na televisão, no cinema, mostram palhaços como perseguidores, né, assassinos. Algumas crianças, alguns jovens e alguns adultos têm medo desse personagem, então é necessário também esse respeito e não essa imposição, ok? Então, às vezes você precisa para algum estudante fazer aí uma troca. E contar histórias, né? Como fazer isso? Entonação, gesto, caretas, colocar expressão na hora da história, dramatizar essa história, ouvir histórias para os anos para o ensino fundamental e ensino médio, fazer leituras dramáticas de textos teatrais. Então, a representação, que muitas vezes pode não ter o palco, não ter um figurino, não ter uma luz, não ter um cenário, mas tem a entonação da voz, tem a interpretação do corpo, a expressão facial. Então, são leituras dramáticas que pertencem ao quadro da linguagem do teatro. História ou história, né? Então, podendo ler histórias, podemos ler poesias. Será que os alunos sabem poesias? Pode ser feito um sarau, isso também pode ser feito de forma remota ou presencial, cada um pode criar, levar sua poesia e fazer a sua interpretação diferenciada. A utilização de uma linguagem que é poema japonês, né, chamado haikai, que consiste em 3 versos, 3 linhas, tem diversos exemplos também na internet, só o professor acessar esse título haikai, né? Então, o estudante também pode fazer tanto de forma remota como de forma presencial. Ele declama, ele cria o poema e ele declama esse poema de um tema único ou vários temas colocados pelo professor e são trabalhos maravilhosos que saem com poesia na linguagem teatral. Nos anos iniciais, algo mais lúdico, no ensino médio, mas pode trazer aí no 9º ano também essa linguagem do haikai. Trazer também o teatro, né, como ele é conhecido por nós, lá antes de Cristo, mas que hoje também nós temos a linguagem do teatro no cinema e na teledramaturgia. E o que é a teledramaturgia? Né? Ela também pode ser um tipo de teatro? Né? Como que é essa relação do teatro e da TV? Então, como no ensino médio tem mais o domínio da escrita, então eles também podem criar em processo colaborativo, coletivo, escrever, encenar, filmar e contextualizar uma teledramaturgia. É bem interessante isso. Dá para ser feita tanto com quem está de forma remota quanto presencial. A utilização das máscaras teatrais, né? Então, em algum dos cadernos também explica que no passado ela era utilizada, né? Seja para fazer a acústica do som sair, seja para esconder o rosto, né? E hoje nós temos as máscaras dos super-heróis, nós temos a maquiagem utilizada, então isso também é interessante, esse trabalho. Lembrando que lá nos primórdios na história do teatro, que no ensino médio que traz isso, só os homens iam ao teatro, os personagens eram só os homens que interpretavam, mulheres não podiam participar,
né? Os homens que faziam também os esportes nas Olimpíadas. Então é interessante trazer essa história dos primórdios do teatro de acordo com o que com o ano série que o material especifica. Porque, como eu disse, tem coisas que você não pode trazer lá para os anos iniciais, porque não vai ter um entendimento disso, né? E aí isso pode ser colocado lá no ensino médio. Então, por que que alguns personagens utilizam máscaras, né? Por que que essas máscaras pode ser só uma pintura ou ela pode ser algo também construído com um material diferente? Então, nesse nosso mundo contemporâneo, né, vários personagens que utilizam essas máscaras, tem bastante imaginação, os estudantes, então dá para eles fazerem bastante essa criação aí e esse entendimento de por que uma máscara para um personagem. Dá para trazer também esse lado da pandemia, né? Como já colocado lá no início. Para que hoje em dia nós estamos utilizando a máscara para proteção, né? Dá para fazer uma pesquisa dessas maquiagens como forma de entrar no personagem. Existem algumas bandas de música por aí também que utilizam as máscaras, né? Então dá para trazer isso também para a linguagem do teatro, para contextualizar essa utilização de máscaras, de maquiagens, do esconder o rosto. Será que é mais fácil para o ator se tornar o personagem quando ele sai da sua imagem original? Então é interessante também trabalhar tudo isso. A arte são etapas da leitura e da escrita. Então, nós não somos especialistas em reconhecer as fases do estudante, mas nós devemos alfabetizar estes estudantes em arte, porque a arte é linguagem, a arte é comunicação. 10 coisas que o teatro vai mudar em você, em nós, em você estudante, em você professor. Ele vai trazer concentração, memorização e imaginação, empatia, tolerância e trabalho em equipe, jogo de cintura através do raciocínio rápido, autoestima, adeus à timidez, a saúde com atividade corporal, o enriquecimento cultural, a disciplina e a felicidade de estar trabalhando aí a linguagem do teatro. Sabemos que a arte é capaz de transformar vidas. Ela nos torna mais reflexivos, observadores e muda a nossa percepção sobre o mundo, além de ter o poder de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos, de aceitarmos nossas diferenças e de nos tornar seres mais confiantes e abertos ao novo e ao diferente. Que frase! E com ela eu encerro, termino a nossa TPC. E essa frase é de um diretor de TV, ator de teatro, e que tem uma escola de teatro no Rio de Janeiro, chamado Wolf Maia. Nas referências, nós temos um blog de um ator chamado André, que é muito interessante. Ele é um blog até que ele tem uma maneira com cards que mexem, é bem legal essa exploração desse blog, né? Eu vou colocar lá no blog de arte o link
porque aqui pelo PowerPoint é difícil acessar. Então, lá no blog de arte vai ter esse link para você copiar e colocar na URL e explorar bastante o que está lá, né? Ele é aberto, então você pode utilizar desde que cite a fonte. As imagens retiradas de todos estes slides aqui foi do Pixabay, como eu coloquei já para vocês, são imagens gratuitas que podem ser utilizadas. Aqui está o site do Wolf Maia, que é bastante interessante também, dá uma passadinha por ele, traz muita coisa sobre teatro. O Guilhermo Gomes Pena, que eu citei, como ele é um ator também, além de autor, é bastante interessante as colocações dele sobre teatro. Nestes slides todos também tem colaboração de PCNPs de outras diretorias de ensino, e todo esse material oficial está lá no site da EFAP para consulta. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Muito obrigada, até a próxima e qualquer coisa estou à disposição para a troca de ideias, informações ou dúvidas que possam vir a surgir. Obrigada, até!